Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Hello Hello por aqui. E hoje vou conversar com a minha aluna Michele, diretamente da sua classe, O Fundamento. Ela que foi desfundamentada há pouquíssimo tempo e vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência, desse curso e também como que ela fez para atualizar esse curso. Queremos saber, Michele, como você fez? E vou chamar ela. Ela está por aqui. Vamos ver. Oi, amiga. Boa noite. Boa noite. Estou um pouquinho afônica, um pouco sem voz. Como pode melhorar? Que mais é possível? Bom, gente, antes da minha entrar, gostaria de compartilhar um pouquinho sobre esse curso, né? Esse curso chamado O Fundamento, que é um curso avançado que eu também dou aqui no Brasil, né? São poucas pessoas que dão, acho que em torno de 30 e poucas CFs que nós temos no Brasil, que é um curso que você acessa depois que você faz a sua primeira classe de barras. Isso mesmo, você fez a sua classe de barras, aí depois você acessa a classe chamada O Fundamento, que é de 3 dias e meio. E nós vamos explicar um pouquinho aqui o que você vê nessa classe, como que funciona esse processo e para que ela serve, né? Tem bastante gente com dúvida aqui que quer acessar, mas exatamente o que eu vou ver nesse curso? Por que chama O Fundamento? Todas essas dúvidas vamos falar nessa live hoje. E ela chegou. Oi, Nalu. Como pode melhorar? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Michele já chegou. Tá aí, Mi? Yeah! Tudo bem? Tudo bem? Você tá me vendo? Não, tá preto. Como pode melhorar, Michele? Como pode melhorar? Olha lá. Eu falei que o Instagram tava estranho. Tava, a hora que você entrou, eu vi você falava pro Neto, chama a Michelle, e eu fiquei ouvindo vocês, só que não consegui entrar. É, mas aquela live foi um teste, Mi. Ah, foi Não um sei, meu teste. Instagram está bugado hoje, mas não tem problema. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda aqui novamente. A Mi, que já veio conversar com a gente sobre facelift, né? Que é uma classe que ela fez há 2 anos atrás comigo. E esse ano, Michele Cury atualizou a sua classe O Fundamento. Não foi? Sim. Ela não tá me vendo, né? Como pode Não. melhorar? Eu fiquei assim, não foi? Eu fiquei assim, responde. Esqueci que você não tá me vendo. E aí, Mi, como que foi essa classe para você? É uma classe que você sempre quis fazer? Você achava muito longe da sua realidade? Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Não, eu não achava longe. O Uhum. preço era algo assim que era interessante, mas aí, se você for ver para parcelar, você paga tão rápido que você nem percebe. Mas eu Sim. tinha medo, assim, da mudança, né? Porque você ouve muitas pessoas falando que fez o fundamento, que mudou de cidade, que mudou de estado, que mudou de tudo. E, assim, a gente fica confortável na vida, né, que a gente está levando, por mais desafios que tem, mas você está ali no controle, né? Sim, De tudo que acontece. Então, eu tinha um pouco de medo do que iria acontecer depois, que já teve várias mudanças, né? Depois da primeira classe. sim. Aí foram surgindo outras classes, outros processos, e vai mudando um pouco, né? E eu tinha medo disso, do que iria acontecer. Do que queria acontecer depois da classe. E você acha que o seu fundamento foi no momento certo? Não no momento certo, no momento que ele tinha que acontecer? No momento da sua consciência, assim? E foi assim, muito engraçado, né? Porque nós conversamos em janeiro, né? E você me falou que em É. fevereiro teria o fundamento e tal, mas eu achei que estaria muito longe, né? Tipo, na minha cabeça era daqui 3 meses, não era em um mês, né? E aí depois a Leila falou comigo que seria em Americana, que ela conversou comigo na terça e que já começaria na sexta, né? E eu falei, Foi na nossa, semana, né, Mi? na semana, mas já é agora. Aí você fica naquela coisa, vou, não vou. Já tinha uma agenda, né, com clientes
para estar atendendo, de barras, pacote que já tinha fechado, que eu tinha atendimento na quinta, sexta, no sábado. Aí na terça-feira mesmo eu já comecei a adiantar a minha agenda. Nem sabia se ia dar certo para mim estar indo ou não. Eu vim adiantando, né? Todos os pacientes da semana, né? Para estar indo. Mas eu decidi assim, faltando um dia, né? Praticamente. Sim. Foi assim, um dia antes, né? Um Não dia tinha antes, nem material. Lembra que eu tive que correr atrás do material correr para atrás de você, material, para tudo. preparar tudo. Porque o humanoide é assim, né? Escolhe de De última última hora, hora. no último segundo, assim, né? É, Então é assim, a Mi, ela já estava numa jornada, ela já tinha feito barras, vários processos corporais, tinha feito classe de facelift, né, Mi? E sim. tinha acabado de fazer sua transição de carreira. Sua transição de carreira aconteceu quando? Foi Outubro. outubro. Tava recente, né? Estava bem recente. Bem recente. E aí, assim, dentro das ferramentas, Mi, o que é apresentado no fundamento, você acha que contribuiu para que você se autofacilitasse no seu dia a dia? Porque é um pouquinho de tudo que tem no Axis, né? O fundamento. Sim. Mudou muita coisa, né? Porque hoje, assim, se você tem uma situação ali interessante, com as ferramentas que eu tive acesso no fundamento, você consegue sair muito rápido das situações. Você não entra muito no julgamento. Às vezes você acaba entrando, tem alguma situação ou Sim, outra, mas logo vem uma consciência muito grande por detrás disso. E o sim. fundamento, todo mundo fala da classe, mas é muito mais do que você ouve falando. É só você participar da classe mesmo para ter toda a experiência de tudo que acontece ali dentro. É uma classe assim, ela é muito única. É um ano Sim. em 4 dias, né? É muito interessante, né? Como é um processo, né? Do dia que você chega e o dia que Sim, você sai é completamente diferente, assim. Cada fundamento, se você fizer em outro momento, é outro fundamento, e mesmo que você viu tudo, não tem nada a ver, sabe assim? Porque sim, quem faz eles são as pessoas, né? É aquele momento da nossa consciência que a gente está realmente lidando e fala, nossa, o que que essa pessoa tem a ver comigo aqui que está fazendo? Que ela tá sim. falando e tá ressoando comigo, sabe? É muito louco. Eu que já fiz Muito. vários, né? Antes de me tornar facilitadora, já tinha feito, sei lá, uns 8 fundamentos. E cada um não tinha nada a ver com o outro. Porque eu tava em momentos diferentes também, né? Muda tudo, né? Muda E tudo. mesmo depois, né, que termina a classe, você passa os áudios, né? Pra gente vir acompanhando, estudando novamente. Cada hora que você ouve, você tem uma percepção diferente. Você falou que você tava escutando, né? Que você falou, meu Deus, Eu, eu já escutei umas 4 vezes já. nossa senhora. E assim, ó, o que mais o pessoal me pergunta, assim, Elô, é o valor que eles se param, sabe? Ai, e é igual você, tipo, ver o fundamento longe, sabe? Como uma coisa que vai atualizar daqui 5 anos, sabe? Assim, Distante da realidade, né? distante da realidade. Se fosse para dar uma dica para essas pessoas, o que que você poderia falar sobre a sua experiência pessoal, né? E que poderia contribuir? A gente não pensa no valor, não, só escolhe. É muitos benefícios que você tem ali dentro da classe, você acessa muitas ferramentas, muda o seu atendimento também, Isso, tanto com isso que eu ia falar barras pra você. como processos. Tem umas dicas incríveis que só tem no fundamento, nas outras classes não tem. Então você Verdade. aplica muitas coisas diferentes e você percebe que a tua sessão é diferente, as pessoas, né? Eu saí do fundamento, já voltei e passei uns dias na praia descansando, voltei, já aumentei o valor da minha sessão. E aí, né? Nossa, mas você aumentou? Aumentei. Agora eu tenho mais ferramentas, tenho outras possibilidades. E assim, depois que eu fiz a classe, não parou. A minha agenda Eu está achei sempre que você tá muito mais desenvolta, sabe? Com seus vídeos, com a sua movimentação. Eu achei que liberou muita coisa, né, Mi? Porque você era toda recatada, toda, né, com, assim, com vergonha. com vergonha, não falava. Hoje eu já falo mais, já consigo fazer mais vídeo, já é mais tranquilo para mim. Antes não, eu ficava me julgando muito. Hoje já não me julgo mais. Eu vou, simplesmente eu Você vou. Fico teve leve, é divertido. uma mudança muito grande com o facelift já, né? Mas ainda tinha camadas ali que o fundamento conseguiu trabalhar, né, Mi? Trabalhou. Tinha coisa ali, tinha treta que eu nem sabia que existia. Sim.
E a gente trabalha. Então, assim, a questão do atendimento, para quem é terapeuta, ou para quem não é também, é uma coisa que muda bastante, né? Eu sinto que quando a pessoa faz o curso, realmente você fica empoderado no seu atendimento, te dá mais confiança, por conta de todas as ferramentas que são apresentadas durante o curso, né? Entidades, fluxos de energia, tudo, né? Dinheiro, negócios, relacionamento. Sim. Uma caixa de ferramenta gigante, né? Pode ser que você entre ali num ponto de vista interessante, mas logo você consegue sair, porque tem muita ferramenta. E mesmo a apostila, né? Você vai ler a apostila e sempre tem um complemento de um livro, de uma chamada. Então tem mais material para você estar estudando, estar se inteirando do que acontece. O próprio Whats, né, está disponibilizando várias chamadas. Muito interessante, né, para a gente estar aprendendo, para estar conhecendo. Sim. E você já se tornou facilitadora de barras, Mi? Como que tá o processo aí? Não, ainda não. Ainda tá Facilitadora de escolhendo? barra não me atrai. Aham. Eu Eu lembro que gosto você mais queria do. ser de facelift. De facelift eu acho que futuramente. Mas de barras, por enquanto, não me Não, bateu não tá aquele. expandindo ainda. Não, por enquanto não. Sim. Mas a questão do atendimento você tá gostando bastante. De atender, de O acompanhar os atendimento eu sempre resultados gostei das muito. pessoas. Eu gosto do atendimento, fazer essa parte da escuta terapêutica. De repente a pessoa está com uma questão e ela acha que um procedimento ali vai ser legal para ela. Aí você consegue indicar outro, consegue ver um resultado diferente. Sim. Muito maravilhoso. E o processo Big Five, né? A gente tem o processo Big Five no fundamento, que é a nossa rodinha de hamster, né? Que a gente fica recriando as coisas. E aí, você está se auto-aplicando com esse processo? Como que tá esse negócio aí? Me conta. Um pouco, não muito, assim, não acabo aplicando. Agora, facelift, MTVSS, os outros eu consigo me aplicar até todo dia, barras também. Agora, o, esse mais uma vez na semana só. Tem. Você não aplica tanto. Mas Não, deveria, viu? Vou puxar sua orelha. Vou puxar sua orelha. pode puxar. Que interessante. Então, eu tô sentindo assim, muita diferença realmente depois que você fez o fundamento. Até no seu Instagram, em você, sabe? Mudou completamente a Michelle, né? Sim, é outra E pessoa. sim, exatamente. E assim, para quem não é terapeuta, para quem, tipo assim, é um estudante de autoconhecimento, como a gente começou e como você começou, o que muda depois da classe o fundamento? Se você não for atender, mas você for querer usar no seu negócio, na sua vida, no seu relacionamento, o que você considera? Eu acho que facilita muito tua visão de vida, né? Muda muita coisa, porque tem algumas situações que você só acha que tem um caminho, mas existe vários, né? E Sim, ali você consegue trabalhar tanto as pessoas que convivem com você, ali o teu trabalho, você tem mais foco, mais concentração. você acha que você melhorou nessa parte, então? Tipo assim, o que você falou que a gente ganha consciência sozinha, né, Mi? Acontece alguma coisa, daí você fala, não, isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque eu tô consciente de tal coisa. Eu acho que isso expande de um jeito, não é? Muito louco. Isso, eu tô percebendo que tem outras camadas, que não é só aquilo. De repente alguém te falou alguma coisa, você fala, não, mas não é isso, é outra coisa. E você vai, muda totalmente, assim, sua visão de ver. De repente você vê alguém que quer, como que eu posso explicar? É difícil explicar, né? É difícil, porque é uma classe que você pensa que você vai trabalhar determinados assuntos. Só que a hora que chega ali, você vê que tem muito mais sobre aquilo, né? Sim. Tem coisas que você não imagina que você fala, não, isso aqui eu já estou bem resolvido e tá tudo bem, vamos para o próximo E tema, não, mas não tá, né? Você vai descobrindo outras coisas. exatamente. Porque assim, o fundamento, o que é o fundamento? O fundamento é a sua fundação, é a sua plataforma, né? É como você vive, como as coisas são no seu mundo. E aí, quando você vai para essa classe, tudo é desmoronado. Então, a gente tira todas essas camadas, então não tem como explicar, porque é só vivendo mesmo esses 3 dias e meio, né, dessa imersão. E Ah, aí,
as pessoas que estão junto com você ressoam em algum aspecto oculto ou sombra seu, Sim. né? Ou da sua criança, ou do seu adulto, ou da sua, sei lá, da sua ferida emocional, não sei, mas ressoa, né, Mi? Pessoa, no dia da classe, você tem uma visão, né? Depois que terminar a classe, você pega a apostila e os áudios. Você vai ver, você percebe assim muita distração, você percebe mudando de assunto, você tem uma outra percepção, você fala, nossa, olha o que eu fiz nesse dia, né? E eu lembro que você me mandava, Elô, tô escutando a nossa classe e agora eu peguei tal coisa, né? Você me É, mandou porque tem coisa que na hora você absorve, mas não é totalmente, né? E depois você começa, né, ter outra visão, outra né? visão. E vocês que estão participando aqui, gente, eu sei que tem muita gente que sonha em fazer essa classe o fundamento, né? E a Mia, ela atualizou esse ano, em fevereiro. Ela é minha aluna já há uns dois. E me escolheu para facilitar. Isso eu me sinto muito honrada por ela ter me escolhido. E vocês têm alguma pergunta para vocês fazerem para a Michelle, que participou, ou que você tem vontade de fazer? Se queria perguntar alguma coisa, pergunta aqui para gente, ou eu vou te desafiar. Se de repente você quiser entrar ao vivo e fazer uma pergunta para a Michelle, a gente vai autorizar aqui. Olha, Mi, quem Olha, sabe quem vai aparecer. Vocês falem aqui ou me mandem a solicitação e a gente vai conversar com a Mi. E assim, eu tenho criado, e para mim, o fundamento, cada fundamento, eu também desfundamento, sabe assim? Então, parece que é uma classe que eu não consigo dar todo mês, entendeu? Porque são de tempos em tempos. Eu tinha vivido um fundamento muito forte em Portugal, em outubro, e aí eu tinha ficado alguns meses sem facilitar e eu volto com o seu fundamento em Americana. Então, para mim também foi uma outra, sabe? Um outro momento, assim. Eu não sei ainda, essa classe para mim é tão forte, tão impactante. Processo corporal eu gosto de dar todo final de semana, sabe? sim, Mas o fundamento para mim é uma classe muito forte, assim, que realmente eu tenho que estar preparada para desfundamentar cada vez que eu vou, sabe assim? sim. Que é junto, né? É. E fica algumas coisas ainda que só vão fazendo sentido depois também, né? Não é tudo na hora, no momento. Com certeza. E eu tenho mais dois fundamentos agora, Mi. Tem um esse mês no Rio de Janeiro e tem um em agosto, que a gente dá um tempo, né? Tem um em agosto daí em Uberaba, Minas. Nossa, que legal, que E incrível. aí, e aí estamos aqui, né? Tipo assim, fazendo lives com pessoas que já participaram para falar um pouquinho sobre o que que é essa classe, o que que você vai ver. Mas assim, ó, basicamente é um pouco de tudo que tem no Axis. Porque o Axis não é só as barras de Axis. A gente tem classe de negócios, classe de animais, classe de processos corporais, classe de X-Men, classe de transliteração. Nossa, tanta coisa. Eu não posso entrar agora, mas estou escolhendo muito essa classe. Thalina, você vai estar com a gente agora no Rio de Janeiro. Por favor, como pode melhorar? Todos os lugares que você está colocando essa classe maior que você, pode POC. Escolheu, já preenche, né, o formulário, já envia seus dados e Eu aguarda o lembro que a dia. primeira coisa que você fez foi preencher o formulário, né, Mi? Preencher o Você formulário. nem sabia se você ia atualizar, e aí Não, você preencheu. E já estava aí, Mi? já estava adiantando já os clientes de sexta, de sábado para quinta-feira, para quarta, e já tinha preenchido a inscrição já. Porque a escolha, ela começa com você. E eu lembro assim, que quando você falou que queria fazer, você estava tudo na sua cabeça de como você ia pagar, né? Ah, não, eu vou pegar um valor daqui, um valor X, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, um dia antes da classe, o que aconteceu? Não deu nada certo. Não deu nada certo. E aí, o que que você achou que naquele momento você não ia desfundamentar? Ou você não, eu vou mesmo assim, eu vou criar algum jeito aqui. Se fosse antes, eu ia falar, é um sinal para mim não ir. Aí dessa vez eu falei, não, vou. Eu escolho perder tudo para ganhar tudo, né? Eu Sim, não sei como vai ser, vamos passar o cartão e depois a gente vê como sim. que faz. E praticamente falta, acho que coisa de 30% só para pagar e vai Rapidinho surgindo, paga. Quando paga. quando eu fiz o meu primeiro fundamento também, eu também lembro que estava no banco ainda.
Fez eu e a Juanita. Eu lembro que eu passei no cartão em várias vezes, a Juanita tacou cheque em várias vezes. E a gente deu um jeito e a gente atualizou. E se a gente não tivesse feito naquela época dessa forma, hoje a gente não seria CF, hoje não estaria trabalhando com isso, porque tudo começa com o fundamento, né? Sim. E Entendeu? se você não escolhe, você nunca vai escolher, você sempre vai ficar no mesmo ponto, né? Você É, vai ficar só na rodinha só. Você roda, roda, roda e não sai do lugar, né? Então tem hora que precisa. Por mais que já tinha feito o barras, já tinha repetido barras de novo, o facelift, os outros processos corporais também, que eu acho que foi muita contribuição, né? sim. Corrigindo a visão, soma zero, sex fat, o Eldorado, que vai te ajudando muito. Mas chega um momento que você percebe que precisa ter algo mais, né? E algo Uhum, mais, gente, é o fundamento. Escolhe e é vai, porque verdade. nossa, assim, ela é incrível. Você sai de lá com várias informações, você fica uns 3 dias, você fica meio assim, parece que você tá em câmera lenta, né? É. E tem algumas classes que eu dou que eu falo assim, nossa, essa classe é um fundamento, sabe? Um mini fundamento. E Sim, daí as pessoas não têm noção do que é 3 dias e meio você tá nessa vibe, né? Tipo assim, sim. você tá trabalhando. É porque assim, eu tenho tempo daí para te facilitar. Acho que É, é isso também, sabe? É mais tempo, você entra de um jeito, você traz todas as suas questões, o que você está escolhendo mudar na sua vida, e a gente, durante esses 3 dias e meio, a gente vai facilitar todas as áreas da sua vida, com sim. o tempo. E você fala assim, nossa, vai começar de manhã e vai até a noite. Gente, você não vê a hora passar. É, É muito rápido. É é muito verdade. tema, é muita atividade, é muita informação, você vai tendo muita consciência. É incrível. Sim, exatamente. E o nosso, assim, o nosso foi em um apartamento cheio de gatos, né? Exato. E foi muito gostoso estar todo mundo junto lá, né? A gente se sentiu em casa, as meninas cozinharam pra gente, foi super bacana. Cada fundamento funciona de um jeito, né? Eu já dei fundamento em fazenda, eu já dei fundamento em teatro, sabe? No Rio, o último do Rio. A gente fez uma parte no teatro, uma parte foi super legal. E, Teve inclusive, um no mesmo dia que a gente estava fazendo o fundamento, por isso que as coisas casam, né? A gente estava falando sobre a maldade. E aí o Celso conseguiu uma peça para a gente assistir. Quando a gente chegou lá, qual que era o tema? A maldade. a maldade. Exatamente. Então, assim, a gente saiu assim, fritado, sabe? Então é uma imersão, né? Então, tudo que acontece parece que é para acontecer daquela forma. O nosso também teve vários acontecimentos, né? Várias Sim, coisinhas que aconteceram, mas que faziam parte. Até a gente ir lá comer um lanche à noite fazia parte de todo o processo, sim, faz. né? Tudo é aprendizado, E, né? Tudo é aprendizado. e eu sinto assim, Mi, que você é uma pessoa que consome muito, né? Eu sempre vejo você em tudo que eu indico, você entra, e outros facilitadores também. Você é uma pessoa que consome muita informação do Axis, né? Eu acho muito legal isso. Sim, eu Você sentiu entro. uma facilidade de você acompanhar os conteúdos? Parece que agora você entende mais, porque eu tinha essa sensação. Que quando eu fiz o fundamento, ficou mais fácil de eu assimilar as coisas, sabe? Pô, ficou mais fácil. Tinha algumas pessoas que eu não conseguia assistir, hoje eu já consigo. E é tão engraçado porque sempre a gente recebe no e-mail, né, muita informação do Axis, né? Sim. E conforme a gente vai recebendo, você se inscreve para as chamadas, tem muita chamada gratuita, né? Muito Clube do Livro, igual teve ontem, um que foi super incrível, né? Sim. E teve um que eu fiz já uma inscrição e hoje eu vi o pessoal postando lá que em maio, aí eu fui para fazer a inscrição, já estava feita, eu já tinha feito. Eu nem Você tá sabia que eu tinha escolhido já. amanhã eu vou estar participando dos sussurros do corpo, hein? Eu e a Ronita. uma Ah, hora eu da gosto tarde. 1 hora, né? 1 hora da tarde. E assim, eu senti assim, então a cada fundamento fez parte do meu processo, né? Para me tornar facilitadora, para hoje eu trabalhar com isso. E a cada momento era um tema ali, sabe? Era um tema que eu tinha que desfundamentar. As camadas, né, Mi? Sim. E o fundamento não acabou, né? Ele continua ainda. Ele continua, ele continua. Continua. Então, é um conteúdo assim que você pode escutar a sua classe novamente, e sempre vai trazer consciência novamente. Se Tá. você pegar a apostila e ter junto com você, sempre que você abrir, pode vir uma consciência diferente, né, Mi?
Então, Sempre. assim, é muito, muito incrível o lá. Acho que a Rose mandou sem querer aqui pra gente. O pessoal entra, daí manda sem querer a solicitação da live. Para quem está chegando agora, estou um pouquinho sem voz, mas nós estamos falando sobre a classe Fundamento, a classe que a Mi fez comigo recentemente em fevereiro, a minha última classe, na verdade, que eu falei para ela que eu não dou todos os meses o Fundamento, porque é uma classe que tem uma carga energética muito forte. Então, eu respiro um pouco, sabe? Para poder entregar o máximo que eu posso nesses 4 dias, que são intensos, né? E esse mês eu tenho, acho que é por isso que eu já tô, ó, tá vendo? Perdendo a voz. Esse mês eu tenho um outro fundamento no Rio de Janeiro. E em agosto já marquei um outro também. E tem muita gente assim, curiosa, querendo saber. Se vocês têm dúvida, gente, escrevam aqui pra gente o que vocês gostariam de saber sobre o fundamento. Vocês têm vontade de fazer essa classe? Porque a Mi estava contando como que ela atualizou essa classe aqui, que ela achava que era distante, que ela ia fazer no final do ano. E por fim, ela acabou escolhendo uma semana e fazendo na sexta-feira. Foi isso, né? Sim. É bem. E a questão das entidades, Mi? A gente tem um pouco de entidades no fundamento, né? A gente brinca um pouco com essas energias, mas que auxilia bastante nos atendimentos também. Você tem usado? Uso bastante. Sim, E era uma classe que eu não tinha muito interesse. Eu despertou depois do do fundamento. fundamento. Tem muita coisa legal que você pode estar usando no teu dia a dia para facilitar. Eu Os gostei muito. fluxos, os Os fluxos de fluxos, energia, você está usando? os fluxos, os números, né? Ah, os números, verdade. Gente, nós temos os algoritmos, que são mágicos, né? E que a gente. Só eles, acho que só essa parte, né, Michelle? Nossa. Acho que hoje tá do número 1 até o 25. Não lembro mais. 25. 25. E aí, cada número representa uma coisa que você pode criar uma mágica. É uma varinha mágica, o algoritmo. E aí, você aprende isso no fundamento e você usa no seu dia a dia. Eu tenho curiosidades, mas já acessei algumas ferramentas como os implantes extratores. Ah, sim. Inclusive, eu fiz o workshop dos implantes, eu entreguei até mais do que o fundamento, lembra, Amy, que eu comentei com Sim, você? Que não dá foi uma tempo, continuação. E foi, nossa, foi maravilhoso. assim. E aí, você que já tinha o fundamento, com certeza deve ter pego mais ainda, né? Mais. Tinha algumas coisas ainda que tinha ficado um pouco de dúvida, mas no workshop dos implantes deu para Sim, sanar todas as dúvidas ali. E foi de uma forma muito fácil, né? É o que você falou, depois do fundamento, qualquer assunto que você pega para estudar do Arts, parece que tá muito fácil. Você fala, gente, mas estava escrito realmente isso aqui? É uma sim. facilidade muito grande, né? Não, você sai com outro nível de consciência. Acho que é isso, sabe? Tipo, morre uma pessoa e para nascer outra. E é exatamente isso que a gente faz no fundamento, né? Nós temos os lances dos ocupantes originais, né? Que não, a gente não pode dar muito spoiler aqui, mas que realmente é por isso que acontece essa mudança. A gente faz uma facilitação lá que é única na classe do fundamento, né, Mi? Sim. E que muda, né? Muda bastante. No dia você não percebe muito, mas depois você vai percebendo. Você vai tendo mais consciência, né, de outras formas. Sim. E acho que é por isso que você, tipo assim, também gostou dessa parte de entidades que você também falava, não é importante. Daí você entendeu a significância e a importância das entidades dentro dessa classe, né? As entidades contribuem muito. Eu não tinha noção Muito. que era isso. Eu imaginava que era uma forma totalmente diferente. É aquilo, tem Sim, alguns temas, né, que a maioria das pessoas eu acho que tem isso. Você vê algum tema, você já faz ali uma imagem do que é aquilo e você já compra aquilo ali como verdade e não vai realmente ver o que é aquilo, né? E a sim. parte das entidades é muito legal. Sim, essa parte aí vale muito a pena mesmo. E aí a gente tem também essa parte do dinheiro, né? A gente tem várias dicas do dinheiro, de negócios, que mais? Relacionamento. Vem um pouquinho sobre transliteração também, né? Que a gente fala. E as energias, né? Tudo. O fundamento é uma classe muito, muito grandiosa. Não tem como
falar em palavras, é só você acessando. E se você escolhe dar esse mega passo, escolha. Isso, Escolha que ele vai atualizar, a né? hora é agora. Não fico esperando o sinal, não. Gente, eu estou afônica, mas eu não tô com gripe, nada. Acho que é alergia mesmo, ó. A Rose já me passou aqui chá de manjerona e orégano, própolis verde, água morna e mel. Tá, obrigada. Brinca aí, Neto. Já me passaram para colocar cravo da Índia e fazer gargarejo. Estou com várias dicas aqui. Mas sabe por quê, gente? Porque esse mês tem fundamento. Então, mês que tem coisas grandiosas, meu corpinho já começa a perceber aqui e eu começo a acessar as pessoas que vão estar nas classes, entendeu? Então eu tô tive classe ontem, tenho classe semana que vem, tenho classe no Rio e assim vai. Tô botada a agenda. Como pode melhorar ainda mais, né, Mi? Mas é Você isso, queria falou falar mais tudo. alguma coisa, Mi, que você acha pertinente aqui pro pessoal, uma coisa que eu não perguntei. Não, eu acho que é isso mesmo. É uma classe assim incrível, que a gente coloca muito ponto de vista, né, sobre valor, 3 dias e meio, né? Sim. Longe de casa, você tem que já ir ficar no local. Mas assim, gente, só escolhe uma classe assim incrível, você sai de lá com uma caixa de ferramentas gigante que vai facilitar a tua vida assim muito, né? Vai mudar totalmente a forma que você enxerga o mundo, os problemas, tudo se torna muito mais fácil, né? É uma Sim. classe maravilhosa. Só escolham, gente. Só É escolhe, bem escolhe isso. vai. Só escolham que tá tudo Preenche a disponível. inscrição antes, viu? Preenche a inscrição, escolhe e vai. Sim, exatamente. Mi, muitíssimo obrigada. Fala pro pessoal a sua página, como que tá, michelecure.axis. Michele.access. A Mi, ela atende na cidade de... Esqueci o nome da Olímpio, sua cidade. Olímpia, Olímpia. como, como terapeuta. Ela, né, faz todos os processos do Axis e outras técnicas também, né, Mi? Ou hoje você tá atendendo só com o Axis? Só com Axis, só. Só com Maravilhosa. Axis. E Exclusivamente aí, com Axis. sim. E ela fez a transição dela de carreira, ela era do universo corporativo, como eu, ela era financeiro, né, de uma Sim, empresa, vamos e fazer a aí ela fez a gestão. sua transição de carreira e tá aí, se jogou aí para essa questão aí de atendimentos e o que mais é possível. Vamos fazer nossa sua sessão de negócios também, né, Mips? Pra gente dar Vamos. uma conversada com tudo isso. Semana que vem, nós E vamos como pode, conversar. sim, vamos marcar. Obrigadão, Mi, pela sua participação, né? Espero que as suas palavras aqui ressoem no universo de alguém que ainda está em dúvida sobre essa classe e que venha, né? Como pode melhorar. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada! Obrigada. Desculpa a gente não estar se vendo. Não, não tem problema. Obrigada. Um beijo.